Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e nosso objetivo é, de maneira muito rápida, trazer os ensinamentos contidos nessa obra. O vídeo de hoje é sobre o capítulo Questões e Problemas, primeiro item, as expiações coletivas. E esse capítulo começa com uma pergunta e resposta que foi psicografada por Clélie Duplantier. Essa comunicação começa assim: explica-nos perfeitamente o Espiritismo a causa dos sofrimentos individuais como consequência ou expiação do passado. Mas, visto que ninguém responde senão pelas próprias faltas, como explicar as degradações coletivas que ferem aglomerações de indivíduos, uma família, uma cidade, uma nação ou uma raça inteira, as quais atingem tanto os bons como os maus, tanto os inocentes como os culpados? Então, na resposta, Clélie diz que todas as práticas que são disseminadas pelo Espiritismo, elas se aplicam tanto aos indivíduos quanto ao coletivo. Ela diz exatamente: podemos, pois, sem receio, aplicar o que rege o indivíduo à família, à nação, às raças, à massa dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. O que ela nos explica é que, independente de uma pessoa ser, por exemplo, um bom pai, um bom marido, um bom companheiro, ele pode, na sua vida em sociedade, não ser, por exemplo, um bom político, ou ele pode ser um criminoso. Isso significa que somos todos julgados, não somente pelo nosso individual, não somente pelo dentro da família, não somente pelo coletivo em sociedade. Todas as pessoas, elas são membros de núcleos. Primeiro, individual, ela é para si mesma, depois como membro de família, enfim, como membro de sociedade. Então, se eu pratico o mal e não é dentro da minha família, é dentro da minha sociedade, isso de alguma forma tem que ser expiado, de alguma forma isso tem que ser resgatado. E na sequência dessa pergunta e respostas, Kardec traz algumas reflexões. Ele diz que é a solidariedade que liga as pessoas, os seres uns aos outros e as gerações entre si, de maneira que, muitas vezes, nós renascemos na mesma família, como membro de uma família, em condições diferentes da encarnação anterior. Vivemos provavelmente numa mesma cidade, numa mesma região, no mesmo país, de acordo, claro, com as nossas necessidades evolutivas. E ele destaca ainda que as convulsões sociais resultam sempre algum benefício, porque os espíritos acabam se esclarecendo pela experiência e a desgraça estimula a busca por remédios para os males da sociedade. E nós vivemos um grande exemplo disso. A pandemia do Covid-19 atingiu a sociedade e toda a sociedade se mobilizou na busca de medicamentos para solucionar esse problema. Não somente o vírus, mas dentro das famílias isoladas, as pessoas precisaram achar caminhos para se relacionar de uma outra maneira, para conviver. Então, aqui Kardec nos diz que todas as nossas provações, elas são provações individuais, em família e coletivas. Ele diz ainda que quando todos conhecerem o Espiritismo, as pessoas, nós, teremos então a ideia da solidariedade e da verdadeira fraternidade. Porque aí, esses dois elementos, solidariedade e fraternidade, eles já não vão mais ser uma obrigação na nossa vida. Pelo contrário, a gente vai perceber que
tudo o que nós emanamos, nós recebemos de volta. E isso pode ser observado, por exemplo, na vida em sociedade. Antigamente, a vida em sociedade, ela era muito diferente. Se nós relembrarmos a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, eu fui ali e matei sua mãe, você vem aqui e mata minha mãe. E hoje, em outras leis, nós já somos muito mais evoluídos como sociedade, assim será infinitamente. Então, lembrando que se a humanidade é composta por pessoas, essas pessoas são sempre o reflexo de 3 participações: como individual, como membro de família e como membro de sociedade. E todas as nossas faltas que são cometidas coletivamente vão ser expiadas solidariamente. O progresso é realizado em comum, da mesma forma que o progresso é realizado individualmente, porque nós não somos apenas individuais, nós somos também participantes de uma família e de uma sociedade. Então, meu desejo para essa semana é o mesmo de todas as semanas, que como seres participantes, não somente de uma vida familiar, mas de uma sociedade, nós possamos ser melhores do que fomos na semana anterior, sempre procurando o nosso melhoramento individual, mas também o benefício para a coletividade. Uma boa semana a todos!